O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 3. Nalopakyana Partva. Capítulo 57. Nala escolhido. Bênçãos concedidas pelos celestiais. Damayanti tem um filho e uma filha, ambos chamados Indrazena. Vyadasva continuou. Então, na hora sagrada do dia lunar santo da estação auspiciosa, o rei Bhima convocou os reis para os Vayanvara. E ao saberem disso, todos os senhores da terra, afetados pelo amor, rapidamente foram para lá, desejosos de possuir Damayanti. E os monarcas entraram no anfiteatro decorado com pilares dourados, e um portal arqueado imponente, como leões poderosos entrando nas selvas montanhosas. E aqueles senhores da terra, enfeitados com guirlandas fragrantes e brincos elegantes, adornados com pedras preciosas, se sentaram em seus vários assentos. E aquela assembleia sagrada de reis, agraciada por aqueles tigres entre homens, parecia o Bhagavati enxameando com os Nagas, ou uma caverna da montanha com tigres. E seus braços eram robustos, e parecidos com massas de ferro, e bem proporcionados, e graciosos, e semelhantes a cobras de 5 cabeças. E ornados com madeixas belas, e narizes e olhos e frontes belos, os semblantes dos reis brilhavam como estrelas no firmamento. E, quando chegou a hora, Damayanti, de rosto belo, roubando os olhos e corações dos príncipes por sua luz deslumbrante, entrou no salão. E os olhares daqueles reis ilustres foram fixados naquelas partes de seu corpo onde eles tinham ocorrido de cair primeiro, sem se moverem em absoluto. E quando, ó Bharata, os nomes dos monarcas foram proclamados, a filha de Bhima viu 5 pessoas, todas iguais em aparência. E vendo sentados lá, sem diferença de nenhum tipo em forma, a dúvida encheu sua mente, e ela não pôde determinar qual deles era o rei Nala. E para quem quer que ela olhasse, entre eles, ela o considerava como sendo o rei dos Nishadas. E cheia de ansiedade, a bela pensou consigo mesma: ó, como eu distinguirei os celestiais, e como perceberei o verdadeiro Nala? E pensando assim, a filha de Vidarbha ficou cheia de angústia. E, ó Bharata, lembrando-se dos sinais pertencentes aos celestiais, dos quais ela tinha ouvido, ela pensou: aqueles atributos dos celestiais, dos quais eu tenho ouvido dos idosos, não pertencem a nenhum destes deuses aqui presentes sobre a terra. E ponderando por bastante tempo sobre o assunto, e refletindo sobre isso repetidamente, ela decidiu procurar a proteção dos próprios deuses. E curvando-se a eles com mente e palavras, com mãos entrelaçadas, ela dirigiu-se a eles tremendo: desde que eu ouvi as palavras dos cisnes, eu escolhi o rei dos Nishadas como marido. Pela verdade, ó, que os deuses o revelem para mim. E como em pensamento ou palavras eu nunca me desviei dele, ó, que os deuses, por causa dessa verdade, o revelem para mim. E como os próprios deuses destinaram o soberano dos Nishadas para ser meu marido, ó, que eles, por causa dessa verdade, o revelem a mim. E como foi para prestar homenagem a Nala que eu adotei este voto, por essa verdade, ó, que os deuses o revelem a mim, ó, que os exaltados protetores dos mundos assumam suas próprias formas, para que eu possa identificar o rei correto. Ouvindo essas palavras comoventes de Damayanti, e averiguando sua resolução fixa e amor ardente pelo rei dos Nishadas, a pureza de seu coração e sua inclinação e respeito e afeição por Nala, os deuses fizeram como eles tinham sido abjurados, e assumiram seus respectivos atributos o melhor que podiam. E então ela viu os celestiais não umedecidos pela transpiração, com olhos sem piscar, e guirlandas que não murchavam, não manchados com poeira, e permanecendo sem tocar o solo. E Naishada permaneceu revelado por sua sombra, suas guirlandas desbotadas, ele mesmo manchado com pó e suor, se apoiando sobre o solo com olhos piscando. E, ó Bharata, distinguindo os deuses e o virtuoso Nala, a filha de Bhima escolheu Naishada de acordo com sua verdade. E a donzela de olhos grandes então pegou timidamente a bainha da peça de roupa dele, e colocou ao redor do seu pescoço uma guirlanda floral de muita beleza. E quando aquela moça de tez clara tinha assim escolhido Nala como marido, os reis subitamente irromperam em exclamações de ó e ai.
E, ó Bharata, os deuses e os grandes rishis em admiração gritaram excelente. Excelente. Enquanto aplaudiam o rei. E, ó Kauravya, o filho nobre de Virasena, com o coração cheio de alegria, confortou a bela Damayanti, dizendo, já que tu, ó abençoada, escolheste um mortal na presença dos celestiais, conhece-me como um marido obediente à tua ordem. E, ó tu de sorrisos doces, realmente eu te digo que enquanto a vida permanecer neste meu corpo eu permanecerei teu e só teu. Damayanti também, com as mãos entrelaçadas prestou homenagem a Nala em palavras de significado similar. E o casal feliz vendo Agni e os outros deuses mentalmente procuraram sua proteção. E depois que a filha de Bhima tinha escolhido Naishada como marido, os Lokapalas de resplendor excelente, com corações satisfeitos, concederam a Nala 8 bênçãos. E Sakra, o marido de Sashi, concedeu para Nala o benefício que ele seria capaz de ver sua divindade em sacrifícios e que ele alcançaria regiões abençoadas após a morte, e o Tazana concedeu a ele o benefício da sua própria presença quando Naishada desejasse, e também regiões brilhantes como ele próprio. E Yama lhe concedeu paladar sutil em comida, assim como preeminência em virtude. E o Senhor das Águas concedeu a Nala a sua própria presença quando ele desejasse, e também guirlandas de fragrância celeste. E assim cada um deles deu a ele um par de bênçãos. E tendo-as concedido, os deuses foram para o céu. E os reis também, tendo testemunhado com admiração Damayanti escolher Nala, voltaram encantados para os lugares de onde eles tinham vindo. E após a partida daqueles monarcas poderosos, Bhima de grande alma, bem satisfeito, celebrou o casamento de Nala e Damayanti. E tendo ficado lá por algum tempo segundo seu desejo, Naishada, o melhor dos homens, voltou para sua própria cidade com a permissão de Bhima. E tendo obtido aquela pérola de mulher, o rei virtuoso, o monarca, começou a passar seus dias em alegria, como um matador de Vala e Vritra na companhia de Sashi. E semelhante ao sol em glória, o rei, cheio de felicidade, começou a governar seus súditos justamente, e a lhes dar grande satisfação. E como Yayati, o filho de Nausha, aquele monarca inteligente, celebrou o sacrifício de cavalo e muitos outros sacrifícios com presentes abundantes para os Brahmanes. E, como um deus, Nala se divertiu com Damayanti em bosques e arvoredos românticos. E o rei de grande mente gerou em Damayanti um filho chamado Indrazena, e uma filha chamada Indrazena. E celebrando sacrifícios, e se divertindo com Damayanti, dessa maneira, o rei governou a terra cheia de riqueza. Capítulo 58. Os deuses encontram Kali no seu caminho de volta para o céu. Kali fica zangado. Vyadasva disse, quando os brilhantes protetores dos mundos estavam voltando depois que a filha de Bhima tinha escolhido Naishada, em seu caminho eles encontraram Dvapara com Kali vindo em sua direção. E vendo Kali, Sakra, o matador de Vala e Vritra, disse, ó Kali, dize para onde tu estás indo com Dvapara. E então Kali respondeu para Sakra, indo para os Vayanvara de Damayanti, eu a obterei, como minha esposa, porque o meu coração está fixo naquela donzela. Ouvindo isso, Indra disse com um sorriso, aqueles Vayanvara já terminou. À nossa vista ela escolheu Nala como marido. Assim respondido por Sakra, Kali, aquele mais vil dos celestiais, cheio de cólera, dirigindo-se a todos aqueles deuses falou, já que na presença dos celestiais ela escolheu um mortal como marido, é apropriado que ela sofra uma condenação pesada. Ao ouvirem essas palavras de Kali, os celestiais responderam, foi com a nossa aprovação que Damayanti escolheu Nala. Que donzela não escolheria o rei Nala dotado de todas as virtudes? Bem versado em todos os deveres, sempre se comportando com retidão, ele estudou os 4 Vedas junto com os Puranas, que são considerados como o quinto. Levando uma vida de inofensividade para com todas as criaturas, ele fala a verdade e é firme em seus votos, e em sua casa os deuses são sempre gratificados por sacrifícios celebrados segundo a lei.
Naquele tigre entre homens, aquele rei parecido com o Lokapala, existe veracidade, paciência, conhecimento, ascetismo, pureza e autocontrole, e perfeita tranquilidade de alma. Ó Kali, o tolo que deseja amaldiçoar Nala, que possui tal caráter, amaldiçoa a si mesmo, e destrói a si mesmo pela sua própria ação. E, ó Kali, aquele que procura amaldiçoar Nala, coroado com essas virtudes, afunda na ampla cova sem fundo do inferno cheio de tormentos. Tendo dito isso para Kali e Dvapara, os deuses foram para o céu. E quando os deuses tinham ido embora, Kali disse para Dvapara: eu não sou capaz, ó Dvapara, de suprimir minha raiva. Eu possuirei Nala, o privarei de seu reino, e ele não mais se divertirá com a filha de Bhima. Entrando nos dados, cabe a ti me ajudar. Capítulo 59. Kali possui Nala no 12º ano, quando ele falha em lavar seus pés. Jogo de dados inicia, Nala perde tudo. Vryadasva disse: tendo feito esse pacto com Dvapara, Kali foi ao local onde o rei dos Nishadas estava. E sempre esperando por uma falha, ele continuou a morar no país dos Nishadas por um longo tempo. E foi no 12º ano que Kali viu uma falha. Pois um dia depois de responder ao chamado da natureza Nishada, tocando a água, disse suas orações do crepúsculo sem ter anteriormente lavado os pés. E foi por causa dessa omissão que Kali entrou em seu corpo. E, tendo possuído Nala, ele apareceu perante Pushkara e se dirigiu a ele, dizendo: vem e joga dados com Nala. Através da minha ajuda tu sem dúvida ganharás no jogo. E derrotando o rei Nala e obtendo seu reino, governa os Nishadas. Assim exortado por Kali, Pushkara foi até Nala. E Dvapara também se aproximou de Pushkara, tornando seu dado principal chamado Vrisha. E aparecendo perante o guerreiro Nala, aquele matador de heróis hostis, Pushkara repetidamente disse: vamos jogar dados. Assim, desafiado na presença de Damayanti, o rei de mente elevada não pode mais recusar. E ele consequentemente fixou a hora do jogo. E possuído por Kali, Nala começou a perder, no jogo, suas apostas em ouro, e prata, e carros com suas parelhas, e mantos. E enlouquecido no jogo de dados, nenhum entre seus amigos conseguia dissuadir aquele repressor de inimigos do jogo que continuava. E então, ó Bharata, os cidadãos em conjunto, com os conselheiros principais, foram lá para ver o monarca em apuros e fazê-lo desistir. E o Auriga, indo até Damayanti, falou a ela sobre isso, dizendo: ó senhora, os cidadãos e oficiais de estado esperam no portão. Informa o rei dos Nishadas de que os cidadãos vieram aqui, incapazes de suportar a desgraça que tem acontecido ao seu rei familiarizado com virtude e riqueza. Imediatamente a filha de Bhima, dominada pela aflição e quase desprovida de razão por isso, falou para Nala em voz sufocada: ó rei, os cidadãos com os conselheiros de estado, estimulados pela lealdade, permanecem no portão querendo te ver. Cabe a ti lhes conceder uma entrevista. Mas o rei, possuído por Kali, não proferiu nenhuma palavra em resposta para sua rainha de olhares graciosos, que proferia assim seus lamentos. E nisto, aqueles conselheiros de estado, como também os cidadãos, afligidos pela angústia e vergonha, voltaram para suas casas, dizendo: ele não vive. E, ó Yudhishthira, foi assim que Nala e Pushkara jogaram por muitos meses, o virtuoso Nala sendo sempre derrotado. Capítulo 60. Nala desconsidera tudo. Filhos transferidos para Vidarbha. Vryadasva disse: a filha de Bhima, a serena Damayanti, vendo o rei virtuoso enlouquecido e privado de seu juízo no jogo de dados, ó rei, ficou cheia de medo e aflição. E ela achou que era sério o caso do rei. E receosa da miséria que ameaçava Nala, ainda assim procurando seu bem-estar e finalmente compreendendo que seu marido tinha perdido tudo, ela disse para sua aia e criada Vryatsena de grande fama: atenta ao seu bem, hábil em todos os deveres, fiel e de fala gentil. Estas palavras, ó Vryatsena, vai e convoca os conselheiros em nome de Nala, e dize a eles também o que de riqueza e outras coisas foi perdido e o que resta.
Os conselheiros então, sabendo da convocação de Nala, disseram, isso é venturoso para nós, e se aproximaram do rei. E quando os súditos em conjunto tinham, assim, vindo uma segunda vez, a filha de Bhima informou Nala disso. Mas o rei não a considerou. Vendo seu marido desconsiderando suas palavras, Damayanti, cheia de vergonha, voltou para seus aposentos. E sabendo que os dados eram uniformemente desfavoráveis para o virtuoso Nala, e que ele tinha perdido tudo, ela falou novamente para sua criada, dizendo, "Ó Vriatsena, vai outra vez em nome de Nala para trazer para cá, ó abençoada, ó Auriga Vaishneya. O assunto em questão é muito sério." E Vriatsena, ouvindo essas palavras de Damayanti, fez Vaishneya ser convocado por empregados de confiança. E a filha inocente de Bhima, conhecedora da conduta apropriada para a hora e lugar, dirigiu a ele palavras gentis ditas de acordo com a ocasião. Tu sabes como o rei sempre se comportou contigo. Ele está agora em dificuldades, e cabe a te ajudá-lo. Quanto mais o rei perde para Pushkara, maior se torna o seu ardor pelo jogo. E como os dados caem obedientes a Pushkara, é visto que eles são contrários a Nala na questão do jogo. E absorto no jogo, ele não presta atenção às palavras de seus amigos e parentes, nem mesmo às minhas. Eu não acho, no entanto, que nisso Naishada de grande alma seja culpado, visto que o rei não considerou as minhas palavras estando absorto no jogo. Ó Auriga, eu procuro a tua proteção. Realiza a minha ordem. A minha mente me faz ter apreensões. O rei pode ser prejudicado. Unindo os cavalos favoritos de Nala, dotados da velocidade da mente, coloca esses gêmeos, meu filho e filha, no carro e corre para Kundina. Deixando as crianças lá com meus parentes, como também o carro e os cavalos, permanece lá, ou vai para algum outro lugar se isso te agradar. Vaishneya, o Auriga de Nala, então relatou em detalhes essas palavras de Damayanti para os principais oficiais do rei. E tendo decidido a questão, em consulta com eles, e obtendo seu consentimento, o monarca poderoso, o Auriga, partiu para Vidarbha, levando as crianças naquele carro. E deixando lá o menino Indrasena e a menina Indrasena, como também aquele melhor dos carros e aqueles corcéis, o Auriga, com o coração triste sofrendo por Nala, despediu-se de Bhima. E vagando por algum tempo, ele chegou à cidade de Ayodhya. E lá ele apareceu com o coração triste perante o rei Rituparna, e entrou no serviço aquele monarca como Auriga.